Eu convido todos para estarem conosco amanhã, às 7h30 da noite, para a gente oferecer para Deus aquilo que lhe é devido. Paulo disse, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Deixar de congregar é se enfraquecer na fé. Deixar de congregar é começar a ficar débil. As pessoas que pouco congregam são pessoas, sabe, que praticamente elas são arrastadas. Os cultos se tornam fardos, porque você fica afastado. Então fica fardo. Quando a gente começa a se afastar da luz, a gente começa a se esconder na escuridão. Então eu peço ao meu Deus para que ninguém se afaste da luz. Para que ninguém se afaste da luz. Que eu sei o que é me afastar da luz. Um dia eu me afastei da luz, voltei para as drogas, voltei para a cachaça, voltei para tudo em pior. Sabe, o meu segundo estágio foi pior do que o primeiro estágio. Foi. Mas graças a Deus que eu voltei à sensatez. Porque nós temos que voltar à sensatez. A sensatez. Eu não posso viver nesta terra sem Jesus. Eu sou membro de um corpo, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu tenho que congregar, eu tenho que estar juntos. Sol ou chuva, eu tenho que estar junto. Eu tenho que fazer a minha agenda de culto a Deus. Eu não posso bobear nisto, porque a minha carne vai querer me tirar isto. Ela vai fazer tudo, não é o diabo não, hein? É a nossa carne que faz isso. Ela põe desculpa, tá longe, tem bandido. Bandido tem em todo lugar. Do lado da nossa casa tem bandido. Na nossa rua tem bandido. Todo lugar tem bandido. Se você sair na rua, você vai no mercado, tem bandido. Você vai no açougue, tem bandido. Você vai no banco, tem bandido. Você vai trabalhar, tem bandido. Está no trem, tem bandido. No ônibus tem bandido. No avião tem bandido. Todo lugar tem bandido. Se a gente não for viver por causa do bandido, nós não vamos mais vivermos, né? Então, vamos colocar aí a nossa fé em ação, como diz a cantoria lá do homem lá, né? Vamos colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Amém? Então vamos aí aos princípios da palavra. Deixa eu aqui sintonizar aqui bem. Foi. Vamos aí à palavra do Senhor. Vamos aproveitar que está tudo bem aqui, a rádio está bem, está todo mundo ok aí, Facebook. Só você podia compartilhar mais, né? Tem poucos compartilhamentos. 68 compartilhamentos só. Então, nós podemos compartilhar mais, né? Compartilhe aí nas nossas páginas, compartilhe aí com os seus amigos, compartilhe por WhatsApp, compartilhe para os amigos do WhatsApp. Compartilhe aí para os amigos do WhatsApp, tá bom? Vamos aí para a palavra do Senhor. A graça de Deus tem que ser vista. Primeiro, Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 7, ele diz que, 4:7, ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Diz que a graça já foi concedida a cada um de nós. Essa é a primeira informação. Segunda informação, 2 de Coríntios 12, 9. 2 de Coríntios 12, 9, ele diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, Tito 2,11, Paulo diz assim, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, você leu comigo, a graça foi concedida, a graça está em mim e a graça se manifestou. E nós estamos sempre relembrando, né, o que é a graça, né, porque outrora a gente pensava que a graça é saber sobre a eleição. O profeta Jeremias, Deus escolheu ele. Antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. Então, a eleição lá. Então, a graça não está aqui no Novo Testamento. A graça está lá no Antigo Testamento.
as duas sementes, a graça está lá no Antigo Testamento, Gênesis 3,15, farei separação entre a tua semente e a semente. Então, a graça está lá. Desde o primeiro livro, a graça ela está presente. A graça não, a predestinação, a salvação, a eleição. Então, tudo isso que nós pensávamos, eu pensava, quando eu dizia, eu estou na graça. Quantas vezes nós dizíamos isso, né? Eu estou na graça, você está na lei. E nós pensávamos que estavam na graça porque acreditavam na salvação eterna e o outro não acreditava na salvação eterna. Só porque o outro não acreditava na salvação eterna, ele não estava na graça. Ele não tinha graça. Ninguém que é salvo, só existe uma maneira de sermos salvos. É pela graça. Ninguém é salvo por pagar dízimo, como dizia lá aquele charlatão, né? Da igreja que tem graça, mas não tem graça, né? Dizia que quem não dá o dízimo perde a salvação, não é salvo. Então, a igreja diz que é graça, mas não tem graça, né? É incrível isso, né? Então, isto não é a graça. A graça não é um tema. A graça não é uma mensagem. A graça, como disse o livro de João, capítulo de número 1, Mateus, Marcos, Lucas, João 1,14, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O verbo Jesus, cheio de graça, cheio de graça. O que ele tinha? O que Jesus tinha dentro dele? Graça. E o que é essa graça? Essa graça é o amor, é misericórdia, bondade, é benevolência e é compaixão. Então, o que Jesus carregou no tempo que ele esteve sobre esta terra? Ele carregou a graça. Que é a graça? Amor, misericórdia, bondade, compaixão, benevolência. Então, foi isto que ele carregou. Ele não podia ver ninguém doente, não podia ver. Ele estava sepultando uma pessoa, ele parou o sepultamento, foi lá, estava todo mundo chorando, ele foi lá, orou, e o morto ressuscitou. Ele foi lá na casa de Maria e de Marta, estava lá o seu irmão, né? Estava morto, né? Lázaro já estava morto há 4 dias, e havia uma tristeza profunda, foi lá e orou e ressuscitou Lázaro. Jesus estava passando, viu um cego, Jesus estava passando, viu um leproso, Jesus estava passando, viu 10 leprosos, Jesus estava passando, viu paralíticos. Então sempre ele se aproximava das pessoas, porque ele tinha a graça, ele trouxe a graça. Ele não só trouxe a graça de Deus que veio de Jesus para o mundo, e agora essa graça passou a viver em nós. Então, nós somos portadores da graça. Irmãos, é muito forte isso, hein? Nós somos portadores da graça. Tem gente que é portador do HIV, tem gente que é portador da tuberculose, tem gente que é portador do diabo, tem gente que é portador da mentira, sabe, de murmuração. Nós somos portadores da graça. Ou seja, nós que transmitimos a graça, nós mostramos a graça, nós falamos da graça e nós mostramos a graça às pessoas. As pessoas têm que ver a graça de Deus em nós, ou seja, as pessoas têm que ver o amor de Deus, as pessoas têm que ver a misericórdia, as pessoas têm que ver em nós a bondade, a compaixão. Nós que falamos que estamos na graça, que temos a graça, temos que ser pessoas misericordiosas. Temos que ser pessoas cheias de amor. Cheia de amor. Eu estava vendo uma reportagem, não, um vídeo no Facebook de uma igreja que é liderada por homossexuais. Aí o líder, eles são 2 homens que se casaram. E ele dizia o seguinte: eles pegaram o texto do amor, que Deus é amor, e falou, não há lei contra o amor, ele citando, né? Não há lei contra o amor. Eu posso amar um homem pode amar um outro homem. Até aí está tudo certo. Um homem pode amar o outro homem.
eu não posso amar o Vander, eu não posso amar o Marco, eu não posso amar o Cláudio, eu não posso amar o Eupídio, eu não posso amar a Mauri, eu não posso amar um outro homem? Claro que eu posso amar. Aí eu escrevi para eles, olha, Deus não proíbe que eu ame outro homem. A Bíblia não proíbe, mas a Bíblia proíbe que eu faça sexo com outro homem. Entendeu? Então as pessoas pensam que Deus proíbe o amor entre os homens. Aí eu citei até o amor, o relacionamento de amizade entre Jonatas e Davi. Se você ler, diz que Davi amou Jonatas. Essa é a expressão, Davi amou. Mas Davi amou Jonatas e Jonatas amou Davi, mas não, eles não tiveram vida íntima, sexo. Então as pessoas elas confundem, elas pensam que Deus reprova se eu amar uma mulher, amar outra mulher. Qual é o problema de amar? O amor deve estar em nós mesmos. Nós recebemos a graça, nós podemos amar qualquer um, o branco, o preto, o negro, o azul, o amarelo, o gay, a lésbica, o incrédulo, o bruxo, o feiticeiro. Nós temos isso. Mas o amor de Jonatas para com Davi era um amor de amigo, amizade, que gerou um amor de compromisso, de fidelidade, de estar junto. Eu quando me relaciono, digo, como amigo de alguém, eu me lanço totalmente como amigo. Eu não sou meio amigo. Eu não sou meio amigo. Não sou. Eu não consigo ser meio com ninguém. Ou eu sou inteiro, ou eu não sou absolutamente nada. Tem gente que é meio, né? Meio amigo, meio amor, meio não sei o quê. Tudo meio. Tudo com restrição, né? Então, eu achei muito essa palavra que Deus me deu para me escrever lá que algumas pessoas até apoiaram, né? Deram joinha, apoiando o que eu escrevi. O amor não é proibido. O proibido é os dois homens se deitar e ter vida conjugal como se fosse um homem com uma mulher. Isto é reprovável pela palavra de Deus. Não é o pastor que criou isto. São leis de Deus que são imutáveis, são irrevogáveis. Deus não mudou. O que era errado no começo continua sendo errado até o dia de hoje. Tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. A graça de Deus tem que ser vista, né? É a nossa segunda parte dessa mensagem. A minha pergunta é essa: será se na nossa casa, esse é o primeiro lugar que a graça de Deus tem que ser vista? Vou repetir. A nossa casa deve ser... Deixa eu riar um pouquinho aqui. A nossa casa deve ser o primeiro lugar para a graça ser vista. A nossa casa. Se a gente não conseguir, na nossa casa, as pessoas veem em nós que nós somos portadores da graça de Deus. Porque nós lemos, a graça foi concedida, a graça se manifestou. A graça está em mim. Então, a graça que é algo que está em Deus, em Cristo, que Cristo trouxe à terra e veio para nós e agora passa a viver em nós. Então, como está essa graça dentro da tua casa? Essa graça que você bate no peito, você que está me ouvindo, esse Jesus que você fala que tem, que esse crente que você diz que é, só porque você pula, roda, fala em línguas, né? Fica pulando, saltando, girando, sem controle emocional. Sabe? O pula, o grito te controla. Você não é controlado pelo espírito, é controlado pela emoção. Tem pessoas que pensam que emoção é espírito. Emoção é uma coisa, Espírito Santo é outra coisa. Muitos cultos são cultos emoções. Espírito Santo é outra coisa. O espírito é equilibrado,
o Espírito é amor, o Espírito é domínio próprio. Entendeu, pessoal? Então, a gente faz uma confusão tremenda na nossa mente. Por isso que o povo, por faltar o conhecimento, é um povo destruído. É um povo que não tem a cultura de Deus. Nós precisamos termos a cultura de Deus. Nós temos a cultura do diabo, a cultura do mundo, a cultura do homem, a cultura da vovó, do vovô, mas nós precisamos de ter a cultura de Deus. Por isso que Paulo disse que a graça, lá em Tito 2:12, diz, a graça de Deus nos educa. Aí a cultura de Deus passa a ficar em nós, passa a habitar em nós, a cultura de Deus. Então, volto a pergunta para a plateia, para a minha audiência de rádio, volto a pergunta para a minha audiência do Facebook, do aplicativo. Eu jogo essa pergunta no ar. Como está a manifestação? Porque a graça tem que ser vista. Quem é que você tem tocado dentro da sua casa? Que a pessoa pode falar, a mulher falar, o marido falar, um filho falar, a mãe falar, meu filho está diferente, minha mulher está diferente, meu marido está diferente. Será que você tem ouvido isto da boca das pessoas que convivem contigo? Como está? Porque a graça tem que ser vista. A graça não é, esquece, irmão. Tem um monte de gente dizendo isso, mas esquece isso, isso não procede da verdade. A graça não é a predestinação, a graça não é a salvação, a graça não é a eleição, a graça não é a falsidade do livre-arbítrio, a graça não é as duas sementes, os três mundos. Isso não é a graça, isso são mensagens que está desde o Antigo Testamento e Paulo veio com o entendimento, recebeu a revelação do entendimento e trouxe com mais clareza para a igreja de Cristo. Então, mas isso não é a graça. A graça é algo que tem que ser notado. A graça é algo que tem que ser visto. Ela tem que ser vista na nossa vida. Ela não pode ser algo escondido. A graça, todo mundo tem que perceber que a graça está. Ela está. Ela faz parte de você. Quando nós temos a graça vivenciada, a nossa linguagem muda. A gente não tem mais coragem de xingar palavrão. A gente não tem mais coragem de ficar no meio dos escarnecedores. A gente não tem mais coragem de, se estarmos no meio dos escarnecedores, só se for para manifestar para eles a graça de Deus, falando da bondade de Deus, mostrando como Deus os ama. Que para eles não estão perdidos, porque às vezes nós estamos no meio do ímpio e passamos a viver com o comportamento de ímpio, não manifestamos nada, entramos na jogada do mundo. Quantas vezes a gente se pega falando a linguagem do diabo, da mentira, do homem carnal? Cadê a graça? A graça tem que ser vista. A graça é paciência com tua mãe. Você tem paciência com todo mundo. Não tem com a tua mãe por quê? Tem gente que diz que está debaixo da graça, mas não tem paciência com a mãe. Tem gente que diz que está debaixo da graça, odeia ficar perto da mãe. Odeia visitar a mãe, odeia estar com a mãe. Odeia conversar com a mãe. Que graça é essa, irmão? Então isto é muito importante a gente analisar verdadeiramente se a graça... É como você tomar... O médico te passar para você tomar 3 vezes por dia o remédio e você tomar uma vez por dia e achar que vai fazer efeito o remédio. Se é para tomar 3 vezes, não é uma vez, é 3, só faz o efeito se tomar 3 vezes. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem a graça de Deus. Cadê o efeito dela na nossa vida? Cadê o efeito da graça? Olha que tema bonito, ó. Cadê o efeito da graça?
Tá aqui já o tema aqui. Cadê o efeito da graça na nossa vida? Cadê o efeito? Tem que ter um efeito. A graça, ela produz pessoas de caráter. Quem tem a graça tem o poder de escolher o bom, o melhor. Quem tem a graça de Deus sabe diferenciar o diabo de Deus e o Deus do diabo. Sabe diferenciar o santo do profano. Quem tem a graça diz que, Paulo falou aos Coríntios, o espiritual julga tudo, mas ele não é julgado. Então você vê, quando você tem a graça manifestada, ela tem que produzir efeitos. Qual é o efeito? Cadê a paciência que você tem com a tua esposa, na tua casa? Ser ignorante, tem maridos ignorantes, maridos que não agradecem a comida que é feita com amor pela esposa, a esposa que arruma a cama, a esposa que lava a roupa, passa a sua roupa, organiza suas coisas. Cadê a graça do carinho, do reconhecimento? Obrigado. Eu não recebo nada de minha esposa sem eu agradecer para ela. Sempre agradeço o que ela faz pela casa, pela família. Isto é a graça, irmãos. Não adianta eu ir congregar e chegar em minha casa ser um demônio. Isto acontece com muita gente. Homens que se dizem presbítero, pastores, apóstolos, reverendos, homens que se dizem homens de Deus na igreja, mas na sua casa eles fingem que manifestam a graça na igreja, porque na igreja eles capturam dinheiro do povo. Então ali eles têm que fingir o amor. O amor não, Paulo falou, o amor não pode ser fingido. E quem tem a graça de Deus não tem como fingir. Quem tem a graça de Deus ou ama ou não ama. Se você tem a graça de Deus, você não finge, você não é um artista. Muitos, infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo hoje no Brasil e no mundo está sendo pastoreado por artistas, por palhaços, por pessoas que faz uma encenação no púlpito, no movimento, sabe? Eles escolhem pessoas. Estava vendo um pastor de uma igreja lá, acho que em Minas Gerais. Acho que estava no aeroporto, alguma coisa assim. Aí alguém queria conversar com ele e falou: "Ô, pastor, você quer dar? Tem tempo não, tem tempo não, tem tempo não, tem tempo não." É os deusezinhos das igrejas, né? Os deuses ocupados. São os deuses que estão sempre ocupados. O nosso Deus está sempre disponível. Mas eles são sempre, esses deusezinhos de igreja, chamados pastores, apóstolos, né? São os deuses. Eles têm até altar. Aqui é o altar do pastor. Esse é o altar do apóstolo. Então, são os deuses da igreja. Né? Isto é inadmissível. Uma igreja ser conduzida por um deusinho. Né? Então, cadê a graça? Eu não consigo, irmão. Eu não conseguiria chegar na congregação, abraçar as pessoas como eu faço, aperto a mão, cumprimento. E chegar em minha casa, tratar a minha esposa com grosseria, com ignorância. Chega do trabalho com ignorância. Cadê a graça de Deus? Tua esposa não tem culpa que você não teve um bom dia na rua. Esposa também tem que manifestar a graça de Deus quando o seu esposo chegar. Tá tudo arrumado, tudo organizado, a comida feita, tudo no lugar, uma casa organizada. Dá prazer do marido voltar para casa.
Quando um marido tem uma esposa mandona, ditadora, que não tem a graça, uma mulher mandona não tem a graça de Deus. Onde está na Bíblia que ela tem que ser mandona? Onde está na Bíblia que ela tem que ser o homem da casa? Aonde está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas algumas estão fazendo isso. E cadê a graça de Deus? Então, a graça de Deus, amado, é isto. É isto que provoca em nós uma mudança. Você se torna melhor. O intuito de Deus em se aproximar da nossa vida é nos tornarmos pessoas melhores. Ele quer que você seja o melhor marido, a melhor esposa. Não interessa. Ah, mas ela não dá. Dá você tem. Eu não disse, Deus não falou ontem? Quem não tem, não dá. Quem tem, dá, irmãos. Espere em Deus. Deus está vendo tudo. Ah, pastor, eu dou e não recebo, eu dou e não recebo. Calma, Deus está vendo. Faça com amor, faça. Você tem a graça de Deus. Há uma diferença em ter a graça de Deus e falar da graça de Deus. Deus não quer que só falemos da graça. Tem gente que só sabe recitar versículos bíblicos. É um caminhão de gasolina presta a explodir. Bum. Cadê a graça? Cadê o domínio próprio? Cadê o autocontrole? Cadê? Cadê o amor manifestado? Cadê a misericórdia? Nunca mais vai pagar. Vai pagar. Cadê a graça? Casais que vão para as igrejas sem se falar. Aí lá finge que estão bem. Depois volta para casa, aquela briga danada. Aquele ódio, aquelas palavras duras. Cadê a graça de Deus? Para que isso? Está enganando quem? Quem é que a gente quer enganar? A nós? A Deus? As pessoas? Não existe nada em oculto que não venha a ser manifestado. Então, amados, eu tenho certeza que esse recado foi... Você tem que ser um bom filho. Você tem que ser um bom filho, cara. Eu procuro ser um bom filho. Eu tenho minha mãe lá, 82 anos. Pergunta para ela. Pode, quem quiser, quem faz parte da minha comunidade, a qual eu sou, Deus me colocou como pastor, quem quiser o telefone dela, eu dou. Você liga para ela e pergunta para ela. Pergunta para ela quem é o filho dela. Pergunta para ela. Se ela tiver que falar, ela vai falar. Pergunta para minha esposa quem é o marido que ela tem. Pergunta. Pergunta para os meus amigos íntimos, que eu tenho alguns, quem sou eu. Pergunta. Pergunta para essas pessoas se de mim não sai a graça de Deus. Que as pessoas elas reconhecem que verdadeiramente eu tive um encontro com Jesus Cristo. É isto que tem que impactar, é isto que vai impactar as pessoas, quando as pessoas reconhecem que você teve um encontro com Jesus. Não é um encontro com a religião. A maioria são religiosos, são gente de domingueiros, né? Crente de domingueiros, tem o crente domingueiro, tem o crente mensal, tem um crente que só vai em ano, só vai na passagem do ano. Meu Deus, estão desperdiçando a sua vida de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor Jesus faça a obra, conclua a tua obra, Senhor, que o Senhor começou no coração do teu povo. Conclua, meu Deus. Conclua. É isso que eu te peço. Que a palavra que foi ministrada agora, ela caia no coração do teu povo. Que a graça tem que ser vista. A graça. Cadê o efeito da graça? Cadê o efeito da graça? Tem que ter efeito. Se você toma um medicamento, tem que ter efeito. Se você toma uma vitamina, tem que ter efeito. Se você toma um calmante, tem que ter efeito. Se você toma um remédio para pressão, tem que ter efeito. Tudo tem que ter efeito. E a graça também tem que ter efeitos na nossa vida.
Eu oro por todos para que tenhamos efeito. Mas pastor, meu filho, minha mulher, meu marido não merece. Então a graça é isso mesmo. A graça é dar aos outros o que os outros não merecem. A graça é abraçar quem não merece ser abraçado. A graça é perdoar quem não merece ser perdoado. A graça é dar um tapa com luva de película. Essa é a graça. Suave, que ninguém sente. Quando alguém fala mal de você e você fala bem, abençoado, em nome de Jesus, que esta graça que nós batemos no nosso peito e dizemos que ela possa ser vista, não só falada, em nome de Jesus. Você que está aí pela rádio, amanhã nós vamos estar reunidos ali no Ministério Restituição, na rua Roberto da Silveira, no número 10. Nós vamos estar reunidos para a glória de Deus. Nós vamos estar aí com... Parou aqui. Isso, tá bom, já acabou já. Vamos estar reunidos amanhã, lá no Ministério Restituição. Convido toda a família Restituição, convido os amigos, convido os irmãos do Facebook, convido os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que nos estão conosco, né? Estão conosco para que eles venham congregar ali no Ministério Restituição. Amanhã, na rua Roberto da Silveira, no número 10. Fala, irmãs abençoadas. Fala, irmã Maria, a Ângela, a irmã Silvia. A irmã Ângela também chegou, né? Quem mais chegou aí? Irmão Cláudio. Isso. Amanhã vamos estar juntos, em nome de Cristo vivo. Vamos estar juntos ali no Ministério Restituição, louvando ao Cristo Deus. Às 19 horas na rua Roberto, 19h30, na rua Roberto, amanhã Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Águas do Rio. Tá bom? Fique na paz, fique na paz, fique na paz, fique na paz de Deus. Manifeste. Olha o tema aqui, ó. Cadê o efeito da graça? Anotei. Isso aqui foi uma palavra que vem do Espírito, a gente escreve para não esquecer. Cadê o efeito da graça de Deus? Fique na paz, família Restituição. Conto com vocês, conto com a oração de vocês. Oramos pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, pelo nosso bairro, nossa rua onde nós moramos, a casa, o prédio, a vila, o apartamento. Saúde para todos, paz para todos, em nome de Jesus. Beijo, tchau, 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 tchau.